Estamos de volta para o segundo bloco do jornal Gazeta 93. É como a gente sempre costuma dizer, essa é a sua hora da notícia aqui pelas ondas da 93,3 FM. Então fica ligado, aumenta o volume, ainda tem muita informação para todos aí que estão nos ouvindo. E voltamos nesse segundo bloco já com entrevista aqui no nosso programa. Estamos aqui nos nossos estúdios com o deputado federal Roberto Duarte, ele que vem compartilhar um pouco com a gente sobre esse início de jornada na Câmara dos Deputados, as suas primeiras ações parlamentares e expectativas aí para os próximos 4 anos de mandato. Olá, bom dia Roberto, é muito bom tê-lo aqui no jornal Gazeta 93. Bom dia, Tiago, bom dia, Brenda, bom dia, Marcos Cavalcante, bom dia a todos que estão nos ouvindo, desejo desde já uma excelente semana a todos. E é mais uma vez um prazer, uma honra estarmos aqui para um bate-papo e prestar contas do nosso mandato, né? Porque nós fazemos um trabalho em Brasília, da onde a gente tem que estar prestando conta quase que diariamente para que a população tenha conhecimento daquilo que estão fazendo os políticos acreanos lá no Congresso Nacional. Nesse início de jornada, Tiago, são pouco mais de 35 dias de mandato, já apresentamos mais de 6 projetos de leis que mudam a vida da população brasileira, que dão direitos, que dão garantias à população brasileira. Para você ter uma ideia, uma delas foi a apresentação de um projeto de lei que altera a lei das estatais, aonde só permite que as estatais brasileiras possam emprestar dinheiro para outros países que sejam países democráticos e que principalmente tenham assinado o Tratado de São José da Costa Rica. Entendeu? Então, isso é de suma importância para a economia brasileira, uma vez que nós temos aí países como Cuba, Venezuela, que devem, já de empréstimos anteriores ao país, mais de 595 milhões de reais. E isso não pode mais acontecer. Nós precisamos de tanto no país para investimentos e não podemos estar mandando o nosso dinheiro para fora do país, né? Veja bem aqui a nossa BR-364, que liga aqui Rio Branco a Cruzeiro do Sul, o estado que se encontra também hoje a BR-317, que é de suma importância se falar sobre isso também, que precisa de uma recuperação urgente, que liga a nossa capital Rio Branco até Brasileia, Epitaciolândia, enfim, até Assis Brasil. Isso é também de suma importância para nós. Então nós precisamos investir mais no nosso país e por isso apresentamos um desses projetos de lei, foi dessa natureza para que a gente possa investir mais no país. Maravilha, Roberto, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso programa, exatamente porque sempre rende entrevistas aí bastante informativas, né? Eu já então quero aproveitar, pegando esse gancho, né, dos projetos de leis apresentados, já foi protocolado na Câmara um projeto da sua autoria também, que visa impedir a posse em concurso público ou contratação pública de pessoas que tenham sido condenadas por violência doméstica. Esse também é um projeto muito legal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Olha só, nós apresentamos esse projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, foi votado à unanimidade pelos parlamentares presentes na sessão e posteriormente sancionado pelo governador Gladson Cameli. E hoje é lei já no Estado do Acre. Aquele cidadão que for condenado na vara da violência doméstica, com o crime contra as mulheres, ele não pode ser contratado pelo poder público aqui no estado do Acre. E nós levamos essa ideia justamente no mês da mulher lá para a Câmara Federal, para que isso aconteça também em todo o país, se torne uma lei nacional e que aonde houver alguém cometendo algum crime, alguma violência contra a mulher e que seja condenado por isso, ele não possa assumir cargo público. E também aqueles que participam de empresas, que são sócios de empresas, não podem licitar com o poder público e nem ter contrato com o poder público. Então é importante a gente esclarecer isso, até mesmo como forma de coibir a violência contra as mulheres, principalmente nesse mês de março, que a gente comemora, né, no dia 8, o Dia Internacional da Mulher. Para mim, todo dia é Dia da Mulher, né? São as pessoas mais importantes da vida de um homem, isso com toda certeza. Maravilha. Um outro projeto seu apresentado na Câmara e que foi destaque recentemente é esse de proibir a cobrança de taxa para religação de energia elétrica e de água.
é algo também que já é aplicado aqui no nosso estado, mas que agora o senhor quer expandir aí para beneficiar os consumidores de todo o país, certo? É mais uma iniciativa que deu certo aqui no Acre, que o senhor está levando aí em âmbito nacional? Justamente, Tiago, nós já apresentamos esse projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, já foi votado, já é lei desde 2019. Por exemplo, a Energisa, ela não pode cobrar taxa de religação de energia se não está infringindo uma norma estadual. E agora nós estamos apresentando esse projeto na Câmara Federal para que se torne uma lei federal, a proibição da cobrança da taxa de religação de água e luz em todo o país. Outro projeto que visa dar direitos, dar garantia e dar segurança ao consumidor. Veja bem, Thiago, se o cidadão tem uma conta de energia de R$100, ele não consegue pagar no mês por falta de financeiro, de recursos, e aí ele consegue um dinheiro emprestado, paga essa conta de energia. Para religar a sua luz, ele tem que pagar tinha que pagar mais R$88, ou seja, naquele mês, sem condições de pagar a conta de energia, ele vai ter que pagar duas, praticamente, conta de energia. Aquele cidadão que tem uma taxa de energia de até R$100. Então é um verdadeiro absurdo e nós coibimos isso aqui no estado do Acre e agora queremos levar também no âmbito nacional para todo o país. Outra lei, desculpa, Thiago, te interromper. Inclusive, era a próxima pergunta. Quais são outros projetos que você citou? Outra lei de nossa autoria, aliás, outro projeto de lei de nossa autoria, é um que eu já apresentei aqui na Assembleia Legislativa, mas infelizmente os deputados não votaram. Não votaram para não diminuir a arrecadação do Detran, que é com relação à taxa de licenciamento anual de veículos. Por que a gente paga a taxa de licenciamento anual? Porque a gente tinha aquele documento verdinho que era encaminhado aos proprietários de veículo automotor, que chamava-se CRLV. E a gente hoje não tem mais isso desde 2019. Ou seja, tu pagava uma taxa, hoje, se não me falha a memória, no estado do Acre está R$185. Então a gente paga essa taxa de R$185, não é isso, Marcos? E aí, para te ter aquele documento. Só que tu não tem aquele documento, tu não recebe aquele documento em casa desde 2019. E para você ter o documento, você vai no Detran, eles mandam você imprimir numa folha A4. E nem eles imprimem lá no Detran. Nem isso, nem uma folha A4, Marcos Cavalcante. Eles não imprimem mais para ti como forma de documento, porque é digital. Então, o porquê dessa cobrança da taxa de licenciamento? E o Detran não consegue explicar isso, eu também não consigo entender o porquê disso, e isso dá uma arrecadação gigantesca, porque você imagina que nós temos aqui uma frota de mais de 200 mil veículos, entre motos, carros, caminhões, enfim, veículos automotores. Então olha a arrecadação que isso dá para o Estado. E o Estado não quis perder essa arrecadação, não votou o meu projeto na Assembleia Legislativa. Algumas pessoas foram questionar a legalidade, só que esse projeto foi apresentado lá no estado de Minas Gerais, foi votado na Assembleia Legislativa, e lá o que aconteceu? Lá eles entraram em acordo, os deputados, ao invés de isentar dessa taxa de licenciamento, eles tiveram uma redução de 80% da taxa. Ou seja, beneficiando toda a população e aqueles proprietários de veículos automotores. E o governador Zema, na época, sancionou essa, e é uma lei hoje, sancionou o projeto de lei e hoje é uma lei lá no estado de Minas Gerais. Não foi questionado judicialmente a sua legalidade, constitucionalidade, enfim, está lá em pleno vigor e eu queria implementar isso no estado do Acre e não consegui. Agora apresentei na Câmara Federal para que se torne uma lei federal, para que envolvam todos os estados da Federação e o Distrito Federal, para que as pessoas não paguem mais a taxa de licenciamento anual de seus veículos automotores. Certamente é uma situação em que deve ocorrer em muitos estados, né, como você bem citou aí, do estado de Minas Gerais. Roberto, a gente estava conversando aqui, né, nos nossos estúdios um pouquinho antes da entrevista começar, sobre a questão aí da participação em comissões na Câmara, né? Como que está essa costura, essa articulação política? E a gente tem sondagens já que o seu nome estaria ventilado, inclusive a principal comissão, né? Que seria a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Perfeito, Thiago. As comissões estão sendo formadas essa semana em Brasília. Eu estou indo hoje à noite para Brasília, justamente para participar desse debate, dessas discussões. Uma das comissões mais cobiçadas da Câmara Federal e do Senado Federal, além também das Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, é a CCJ, né? A Comissão de Constituição e Justiça, onde passa tudo. Todos os projetos de leis, eles acabam parando ou passando lá na Comissão de Constituição e Justiça. Eu consegui fazer uma articulação junto à liderança do meu partido, ao presidente do meu partido também, para ser um dos indicados do partido,
a participar da CCJ. E como deputado de primeiro mandato, primeiro ano, é muito difícil isso acontecer. Mas nós estamos galgando isso. Tenho certeza que essa semana nós teremos uma boa notícia de termos um acreano lá na CCJ representando o estado do Acre. Eu tenho levado muito isso ao meu partido. Olha a importância de nós termos um representante da região norte, lá do estado do Acre, dentro da Comissão de Constituição e Justiça. E também me coloco lá porque fui membro da CCJ aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Rio Branco, enquanto vereador. Fui membro da Comissão de Constituição e Justiça também na Assembleia Legislativa durante os 4 anos de mandato como deputado estadual e tenho a justificativa de ter mais de 25 anos de prática jurídica por ser advogado, né? Então eu tenho levado toda essa justificativa para o meu partido para que eu seja um dos indicados e eu tenho certeza que essa semana vai se consolidar isso e nós vamos ser um dos titulares da Comissão de Constituição e Justiça, representando o estado do Acre lá em Brasília. Maravilha, certamente vai ser uma bagagem engrandecedora para a CCJ, né, para garantir aí legalidade, né, nas nossas leis aí que estão sendo avaliadas, né, no Congresso. Roberto, o senhor então vem de uma trajetória política em ascendência, né, muito sucesso aí nas últimas eleições, se elegeu como vereador mais votado em 2016, depois como deputado estadual em 2018, né? No ano passado aí para federal e sem falar em 2 candidaturas majoritárias, Senado em 2014, prefeito em 2020. O quanto que essa trajetória política soma para você nesse novo desafio que está sendo o mandato como deputado federal? E eu também queria te perguntar essa experiência, né, de levar projetos, experiências aqui do Acre para a Câmara Federal em âmbito nacional? Excelente, Tiago. Olha só, nós fomos candidatos em 2014, 2016, 2018, 2020 e 2022. A minha esposa já me proibiu, de ser candidato em 2024. Que eu não, lá em casa ninguém aguenta mais, Marcão. Não é fácil não. Todo ano, a cada 2 anos uma candidatura. Mas isso é bom para nós, como político, para se tornar conhecido diante da população. Também é uma experiência, assim, cada eleição é uma experiência nova, porque a gente dialoga diretamente com a população. Então a gente anda em todos os rincões do nosso estado, da nossa cidade, conversa, dialoga com os mais diversos tipos de pessoas que pode existir no mundo, aqui dentro do nosso estado. Isso é de fundamental importância para a gente conhecer os problemas do nosso estado, da nossa cidade, para buscar soluções para esses problemas. O político ele precisa reivindicar na legislatura, como legislador, reivindicar melhorias para a sua população. É o que a gente faz quase que diariamente. Estamos sempre buscando melhorias para a população do estado do Acre. E essa experiência toda nos leva com uma bagagem muito grande para Brasília, para trabalhar na Câmara Federal, mudando as leis do Brasil, para que nós possamos dar mais direitos, mais garantias e melhores condições para a nossa população. Isso que a gente tem levado lá para Brasília com esse aspecto. E como eu lhe falei aqui no início, nós já apresentamos mais de 6 projetos de leis, nós falamos alguns deles aqui, né, uns 3 ou 4, mas são projetos que mudam um pouco a vida da população, que dão realmente esses direitos e essas garantias que eu tanto falo para a nossa população. Veja bem, eu vou te falar mais um projeto só, que esse é bastante polêmico, eu tive uma boa repercussão para o debate em toda a mídia nacional, que é a permissão para que o jovem, a partir dos 16 anos, possa dirigir veículo automotor. E ele é bastante questionado. A primeira coisa que as pessoas perguntam é o seguinte: e a redução da maioridade penal? Tiago, eu sou favorável à redução da maioridade penal. Ela já está em debate no Congresso Nacional. Mas nós não podemos só pensar em criminalizar. Não podemos só pensar em penalizar os jovens. Nós temos que dar direitos, nós temos que dar oportunidades aos jovens. Você imagine um jovem com 16 anos podendo tirar a sua habilitação, a sua permissão, para dirigir, e ele procurar um primeiro emprego com mais qualificação. E aquele jovem que tem 16 anos, que está empregado e que ele precisa melhorar no seu emprego, ele pode tirar a habilitação e ganhar um recurso maior durante o mês para sustentar, muitas vezes, prover a sua família. Então, nós precisamos esquecer um pouco a criminalização dos jovens e precisamos dar oportunidades aos jovens. Não adianta só cobrar. Nós precisamos também
dar direitos e garantias aos nossos jovens. Afinal de contas, eles são o futuro do nosso país. E eu, particularmente, acredito nos jovens brasileiros e principalmente aos acreanos. Projeto muito legal, né? Pensando aí na plena capacidade civil dos jovens, muito legal. Infelizmente o nosso papo chegou ao fim aí, 15 minutos passaram voando. O assunto é bom, muito informativo. Roberto, deputado Roberto, você quer deixar alguma mensagem final aí para os nossos ouvintes? Quer se despedir dos nossos ouvintes? Eu quero, com certeza, Thiago. Eu quero primeiro agradecer a Deus a oportunidade de nós estarmos aqui hoje, agradecer você, Breno, o Marcos Cavalcante, a todos os ouvintes. Eu costumo dizer, Thiago, todos os dias, que eu tenho a oportunidade, que eu sou grato à população do meu estado do Acre, meu querido estado do Acre, pela oportunidade de estar representando o estado do Acre lá em Brasília, lá no Congresso Nacional, e estou com o nosso mandato à inteira disposição de toda a população acreana. Podem nos procurar, nós estamos lá de portas abertas para ouvir os reclames, principalmente da nossa população, para buscar a solução dos problemas que o nosso povo sofre aqui no nosso estado. Finalizando, desejar a todos uma boa semana, pedir que nos acompanhem nas nossas redes sociais, aproveitar a oportunidade, é Roberto Duarte ou RD na rede, nos encontra lá e vai acompanhar tudo que a gente falou aqui um pouco mais sobre nossos projetos de lei, sobre a nossa carreira lá em Brasília. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e um forte abraço.